E aí galera, sejam todos bem-vindos à nossa super aula de desenho mecânico, tá bom? Vamos lá, eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa aula. A gente vai dividir ela em 4 partes, tá? Eu vou explicar para vocês como vai funcionar cada parte. Então, na primeira parte, eu vou me apresentar para vocês, vou falar um pouco sobre o mercado, onde tem a necessidade do conhecimento em desenho mecânico, beleza? Essa é a primeira parte. Na segunda parte, a gente começa da introdução à parte teórica do desenho mecânico. Então, vou mostrar para vocês toda a teoria de desenho mecânico, como que funciona, como que é as nomenclaturas, vou dar uma passada nas normas de desenho técnico e também vou mostrar para vocês como projetamos as vistas, como entendemos as escalas, como interpretamos uma cota, as medidas, a forma de compor uma cota, tá? Toda a parte teórica, essa vai ser a segunda parte da nossa aula, do nosso aulão aqui no YouTube. E a terceira parte a gente vai introduzir a parte de leitura e interpretação de desenho mecânico. Então, na terceira parte da nossa aula, eu vou trazer alguns exemplos práticos do meu dia a dia, que eu já estou habituado a trabalhar com ele, e vou explicar para vocês como a gente lê e interpreta um desenho mecânico do zero. Então, vou mostrar para vocês como a gente identifica as vistas, como a gente identifica as escalas, como a gente vê uma lista de material, como a gente vê as medidas, como a gente vê os detalhes e toda a parte de simbologia também. Vamos ver também algumas simbologias referente à solda, tá? E referente a acabamento também. Essa vai ser a terceira parte da nossa aula. E a quarta parte, tá? E a quarta parte vai ser a criação de desenhos. Então eu vou mostrar para vocês como a gente cria desenhos e como criamos projetos do zero. E eu vou mostrar para vocês isso através de um software e o que eu vou utilizar é o AutoCAD, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como manusear esse software e junto com você, nessa aula, eu vou mostrar para você o passo a passo, tá? De criar um projeto dentro do AutoCAD. Desde o conjunto geral, detalhamento, lista de material e aplicar isso no nosso dia a dia, tá? Então vai ser uma aula muito completa, tá? Então espero que vocês curtem. Peço que vocês interagem aqui no comentário e escrevam aqui o que vocês estão achando da aula. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário, que aí, posteriormente, a gente tira essas dúvidas aí, tá bom? Beleza? É isso aí. Fica até o final da aula. No final da aula, a gente tem um recado importante para vocês, tá? Como vocês sabem, esse mês é mês de Black Friday e a gente vai fazer a do nosso curso também, tá? Então, se você quer estar pronto, preparado para 2024, você vai ter uma grande oportunidade ao final dessa aula. Então, não perca, eu já tinha anunciado isso no grupo. Então, fica comigo até o final, que você vai ter acesso a uma grande oportunidade para estar se qualificando e estando pronto para o ano que a gente já está vendo com bons olhos. Que acreditamos que nós da indústria já acreditamos que 2024 vai ser um ano com muito trabalho, com muito serviço na nossa área da mecânica, tá bom? É isso aí. Como vai funcionar a didática da aula também? Então, um outro ponto. Vou dividir com vocês a minha tela nas aulas práticas e vou explicando em cima disso, beleza? Então é isso aí e bora para nossa super aula agora. Então, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa super aula. O meu nome é Vinícius Gonçalves, eu sou engenheiro mecânico e trabalho no ramo de caldeiraria há aproximadamente 12 para 13 anos, tá? E toda a minha carreira foi baseada em desenho técnico, porque quando eu comecei através do desenho técnico, desenho mecânico, aprendi desenho mecânico, leitura, interpretação, depois aprendi parte de criação, que foi o AutoCAD, também desenvolvi habilidade com SolidWorks e também tenho um bom conhecimento na parte de Inventor, tá? Então, esse foi meu início na parte de desenho. Posteriormente, fiz a faculdade, me formei em engenheiro mecânico e também desenvolvi a parte de cálculos mecânicos através de software também, tá bom? Então, esse sou eu, Vinícius, que vou dar essa aula para você. Espero que vocês gostem, curtem essa aula e bora começar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado para quem tem conhecimento em desenho mecânico, AutoCAD, SolidWorks e assim por diante. Então, esse mercado nosso é muito amplo, tá? Essa área da mecânica, principalmente, ela é uma área extremamente grande, tem diversos setores que podemos estar trabalhando e aplicando o nosso conhecimento. E o que acontece? Atualmente, a maioria das áreas da mecânica, ela exige conhecimento em desenho mecânico e em algum software de desenho técnico, tá? E isso é crucial. Então, seja você estudante de engenharia, futuro engenheiro, seja você um desenhista, um projetista, ou seja você da área mais fabril, na linha de montagem, caldeireiro, soldador, ajudante geral e assim por diante. Eu vou listar aqui algumas profissões
que exige, basicamente, as que mais exige esse conhecimento dentro da nossa parte mecânica, tá? Vou citar para vocês o nome dessas profissões, que se você faz parte de alguma dessas profissões, é infinitamente provável que você precisa conhecer desenho técnico mecânico. E atualmente temos muitas vagas de desenhistas, e ainda o que temos não estão extremamente qualificados. Normalmente, os novos desenhistas, eles conhecem de software, sabem criar um desenho através do software, mas não sabe ler e interpretar, e não sabe também ver as dificuldades que o próximo usuário daquele desenho vai ter. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de como a gente lê, como a gente interpreta um desenho, para a gente conseguir expor isso de forma correta dentro do nosso projeto, para que quem for usar aquele desenho não tenha dificuldades na hora da fabricação, na hora da montagem, na hora de fazer alguma coisa com base no nosso projeto, tá? Então, vemos que atualmente nós temos um problema grande nessa parte de desenhos da nossa indústria, na parte da mecânica, que tem muita gente desenhando, porém tem pouca gente entendendo realmente o que está fazendo, tá? Então, essa aula é importante para você entender como que funciona a leitura e a interpretação de um desenho e como isso é importante e crucial você conhecer para você estar bem posicionado no mercado de trabalho e não sofrer com os momentos de crise que a gente sabe que tem. Como eu tinha falado para vocês, eu vou citar para vocês algumas profissões, tá? Que temos a obrigação de ter o requisito mínimo, é conhecer desenho mecânico, tá? E eu vou dividir elas em dois grupos. O primeiro grupo é quem trabalha na parte de projeto. Então, as profissões que temos da parte de projeto, que é necessário e a exigência é alta em ter conhecimento em desenho mecânico e algum software de desenho, são a engenharia mecânica, desenhista, projetista. Quem está estudando na parte de qualquer uma dessas matérias é o mínimo que precisa ter, é esse conhecimento em desenho técnico, na leitura, interpretação e na criação, porque isso vai abrir portas para você, e não tenha dúvidas que através, às vezes, de uma vaga para desenho técnico, desenho mecânico, criar desenhos básicos, enfim, vai ser a alavanca para você entrar em empresas grandes, tá? O segundo grupo é a parte fabril. Então, quem entra nesse grupo, que é um grupo também de extrema importância dominar o desenho mecânico, são caldeireiro, soldador, ajudante geral, montador, funileiro industrial, isolador de campo e por aí vai. Torneiro mecânico na parte de usinagem, e aí tem diversas outras profissões que exigem. Essas que eu listei para vocês são apenas algumas. Gostaria que, se vocês conhecem alguma que eu não citei, escreve aqui no comentário, pode deixar aqui no comentário, tá? Que a gente vai respondendo e vai conversando com vocês. E assim, todas essas profissões, o mínimo conhecimento que você precisa ter é de desenho mecânico. Sem esse conhecimento, com certeza você fica já para trás. Beleza? Essa é a introdução que eu queria falar para vocês sobre mercado de trabalho em relação a desenho mecânico e leitura, interpretação e criação de desenhos, tá? E a gente vai dar introdução, literalmente, à parte de desenho mecânico na teoria, beleza? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos dar início à parte da teoria do desenho mecânico, tá? Muito importante vocês estar prestando bastante atenção agora, porque a gente vai dar a introdução, e essa introdução ela é crucial para o decorrer da aula. Vamos lá, vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Então aqui você pode ver a minha tela, tá? Eu tenho uma imagem aqui, onde eu tenho uma figura ilustrativa, que é o observador, tá? Então, esse símbolo aqui, vamos supor, é um homem, a gente chama ele de observador. Nesse caso aqui, ele está num ponto fixo, está parado, e ele está visualizando a peça. Então, nesse primeiro aqui, ó, a gente chamamos de que ele está vendo um modelo de frente. Esse modelo de frente, a gente chama de vista de elevação também. Então, ou frontal ou vista de elevação. Nesse caso aqui, a gente pode chamar de vista de elevação, tá? Então, esse é o modelo que a gente está vendo, tá? Então, a gente chama aqui de vista de elevação. Do lado direito aqui, a gente chama de vista de planta. Por quê? Porque reparem que tem essa seta aqui, ó, que ele está olhando a peça de cima para baixo. Quando a gente olha dessa forma, a gente está vendo o resultado que a gente tem aqui é a planta. Então, a vista de planta, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode observar a vista de planta. E o terceiro, aqui, que é muito importante, que a gente está visualizando, é a vista lateral. Então, chamamos de vista lateral. Então, como que essa peça ficaria? A gente tem que organizar essas três vistas. Então, pela nossa norma que nós seguimos da BNT, a gente trabalha no primeiro diedro. Eu vou explicar para vocês já em seguida o que é diedro. Mas como que ficaria essa peça? A gente tem aqui, ó, a vista de planta, ela ficaria assim,
um exemplo, tá? Aqui nós temos a vista de planta. Aí a gente teria a vista de elevação, que seria algo assim, ó. Essa daqui seria a nossa vista de elevação. E partindo dessa vista, a gente teria a nossa vista lateral, que ela ficaria aqui, ó. Então, essa daqui seria a nossa vista lateral. Aonde, o que acontece aqui, ó. Essa daqui é a nossa vista de planta. Aí a gente chamamos de tombo. A gente fez isso daqui, ó. Tombamos a peça, nesse sentido. Tombou, vista de elevação, tombamos para cá. Ó. Então, a gente está vendo essa peça nesse sentido aqui, ó. Daqui para cá. Então, a gente resultou na vista da lateral. E aí a gente chama nesse lado lateral esquerda. Se ela fosse pro outro sentido, se ela fosse tombada para lá, ela ia chamar vista de lateral direita, tá? Nesse caso, é as 3 vistas que temos no desenho que são crucial. Em todo projeto, praticamente 90 a 95% dos projetos vocês vão dar de cara com essas 3 vistas. Vista de planta, elevação e lateral, ou direita ou esquerda, vai depender do projetista, beleza? Vamos para o próximo passo aqui então. Como eu tinha comentado com vocês, no Brasil nós trabalhamos no primeiro diedro, tá? Então a gente sempre vai utilizar o primeiro diedro para fazer os nossos desenhos. Então os nossos desenhos vão ser representados aqui. Então imagina que a gente vai ter aqui o plano horizontal, tá? Aqui a gente tem o plano vertical. Isso para projeção de figuras planas, tá? A gente trabalha com esses 2 planos. E eu vou mostrar para vocês na sequência aqui um exemplo. Bom, aqui vocês podem visualizar o exemplo que eu falei para vocês. Então, reparem que a gente só está pegando aqui a seção que é do primeiro diedro. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Aqui é a seção do primeiro diedro, tá? Plano vertical do lado esquerdo e o plano horizontal. Então, basicamente, aqui a gente utiliza para fazer as nossas peças. Olhando naquele plano que eu acabei de fazer para vocês, das 3 vistas, o que é isso daqui? Aqui, ó, seria a vista de planta. Então, a vista de planta seria representada aqui, ó. Imagina que a peça estaria aqui, ó, tá? Ó, imagina que aqui seria essa vista de planta no plano horizontal. A minha vista de elevação, vamos supor que seria isso aqui, ó. Ela estaria representada aqui, ó. Ó, ela estaria representada aqui, certo? Então, aqui é olhando de cima e aqui olhando de frente, tá? Basicamente é isso. Todo desenho técnico brasileiro você vai encontrar essa simbologia. Essa simbologia nos diz o quê? Essa simbologia nos diz que o desenho foi feito no primeiro diedro. Se você vê algo ao contrário disso, normalmente assim, ó. Normalmente ao contrário, assim, ó. Normalmente assim, ó, ao contrário, essa parte, ao contrário, não é o diedro que costumamos utilizar no Brasil. E nessa aula eu vou focar somente no que a gente utiliza, que é no Brasil, beleza? Bom, pessoal, aqui temos um plano, uma figura, né, projetada num plano. Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês, aqui a gente tem um exemplo de somente uma figura, tá? Que ela não tem medida aqui, ó. Ela é uma figura plana, ela é plana, que toda essa região aqui, ó, dela é única, ela não tem comprimento, tá? Não tem comprimento. E o que é essas linhas aqui, ó? Essas linhas aqui são chamadas de linha de projeção. Então, ela é uma linha imaginária no desenho mecânico, tá? Claro que aqui, na teoria, a gente mostra ela para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas, na prática, essas linhas são imaginárias, tá? Por quê? Você tem aqui o ponto A, temos o ponto B. O que essa linha representa? Que a gente está pegando esse ponto e transportando ele para cá. Então, virou A1. O B virou B1. E assim por diante, C e D. Então, essa linha, na realidade, ela é uma linha invisível, ela não existe, tá? No caso aqui, a gente só está representando ela para vocês entenderem que a gente pegou desse ponto e transportou para cá. Pegamos desse ponto e transportou para cá. No desenho, na prática, essas linhas aqui são imaginárias e elas não participam do projeto, tá? Agora é o seguinte, nós vamos falar sobre sólido, projeção de sólidos. Então, quando a gente falamos de sólido, é algo que tem largura, que tem profundidade, tá? Então, como que funciona? A gente tem aqui, ó, um plano a mais. O nome desse plano é o plano lateral. Então, eu tinha comentado com vocês, agora, que a gente tinha a vista de planta, né? A gente tinha vista de planta, a gente tinha a vista de elevação e a gente tinha também aqui, ó, a vista lateral,
que eu até mostrei para vocês um exemplo. Então, o que aconteceu naquele exemplo? Eu vou fazer novamente aqui, ó, mas o que aconteceu? Era isso daqui, ó. Então, no plano horizontal, a gente tinha a nossa vista de planta. Vou pegar o mesmo exemplo aqui, tá, pessoal? Pra gente seguir a ordem aí. Então, aqui a gente tinha a nossa vista de planta. Então, essa é a vista de planta. Aqui a gente tem a nossa vista de elevação, tá? Que ela é representada dessa forma, certo? E na lateral a gente tem a vista da lateral, que é representada, nesse caso, pela lateral direita, que era assim, tá? Então a gente tinha planta, elevação e lateral. Foi o que eu expliquei para vocês naquele exemplo prático agora há pouco. Expliquei para vocês exatamente cada vista dessa daqui, ó, tá? Então, assim que projetamos uma peça sólida. Vou mostrar mais um exemplo para vocês aqui, prático. Bom, aqui temos um exemplo bem bacana e prático, ó. Então aqui a gente tem a nossa peça, ó, vou contornar toda a nossa peça aqui, ó. E o que a gente tem aqui? Ela é um sólido, certo? Porque temos altura, largura e comprimento. Então, aqui, ó, que eu fiz aqui em verde é a nossa peça. E o que foi feito? Exatamente o que eu expliquei para vocês agora. Então, a gente tem uma linha de projeção aqui, ó, que são imaginárias. Deixa eu apagar aqui, trocar de cor, né? Então a gente tem aqui, ó, linhas imaginárias, ó, tá vendo? Essas linhas aqui são imaginárias, ó. É linha imaginária. No desenho a gente não coloca elas, mas o que a gente tá fazendo? Novamente, ó, esse ponto aqui a gente projetou aqui. Esse ponto aqui a gente projetou aqui. Esse ponto projetamos aqui. E o ponto que a gente não tá enxergando aqui atrás, ó, que tem uma seta aqui, ó, foi projetado aqui, tá? Esse é a parte da vista de planta. Então, o que está no plano horizontal é vista de planta. A vista de elevação, o mesmo ponto aqui, ó, foi projetado aqui. Então, esse mesmo ponto foi projetado no plano horizontal e no plano vertical. Aqui também a mesma coisa, aqui também a mesma coisa e aqui embaixo também a mesma coisa. No plano de lateral, que seria a lateral da nossa peça, segue o mesmo raciocínio. Então, esse ponto projetou aqui, esse ponto projetou aqui, esse projetou aqui, tá? Então, tudo isso segue o mesmo raciocínio. Às vezes aqui vocês podem falar assim, nossa, que difícil, mas não é, tá? Vocês vão entender com o passar do tempo. E o que acontece aqui? Esse é o plano horizontal. Então, reparem que, se a gente olhar aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, aqui temos sem a peça, sem o sólido, só as projeções. Então, o que ficou? Qual que é o resultado que deu? Exatamente a vista de planta, ó. Vista de planta, aqui vista de elevação da nossa peça, aqui a nossa vista lateral. Beleza? Até aí, pessoal? Tranquilo? E temos também aqui as linhas de projeção. Então, aqui a gente tem as linhas de projeção. Beleza? Então, aqui a gente tem as três principais vistas do desenho mecânico. Planta, elevação e lateral. Pessoal, é o seguinte, já expliquei para vocês sobre projeções de vistas. Então, a gente entendeu que a vista de planta, elevação e lateral são as principais do desenho mecânico. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente representamos os cortes, tá? Então, vamos lá. O primeiro plano aqui que eu vou mostrar para vocês é uma peça que sofreu um corte total. O que é um corte total? A gente tem uma peça aqui que era redonda e ela foi cortada no meio, 100%. Então, ela foi dividida, ó. Então, isso daqui, ó, que eu tô fazendo aqui, ó, representamos o corte. Então, isso daqui seria umas linhas que chamamos de linhas de achuras, tá? No caso aqui, ó, ficaria algo assim. Então, o que aconteceu aqui? Essa peça sofreu um corte total nela. Então, nesse caso, imagina que essa peça tivesse assim, ó, uma vista dela assim, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, imagina que aqui seria, deixa eu colocar aqui, ó, assim e assim, ó. Aí. Então, imagina que essa é a nossa vista da nossa peça. Então, esse corte, ela sofreu esse corte aonde? Ela sofreu esse corte exatamente aqui no meio, ó. Então, ela ficou dessa forma, ó. Ela foi cortada assim, ó. Então, no meio da peça, a gente cortou ela. Então, o que aconteceu? Ela sofreu um corte total em todo o seu comprimento e a gente representa aqui, ó, com achura, tá? Esse é um primeiro exemplo de corte aqui que a gente traz para vocês. Aqui a gente tem o visual dela por onde passou o plano de corte. Então, o que é aquilo que eu fiz para vocês na vista? É o plano de corte, nada mais que o plano de corte. Então, ali está a representação do plano de corte. Então, o que aconteceu aqui, ó? Então, esse plano de corte é o que eu mostrei para vocês, que eu passei no meio dela aqui e fiz algo assim, ó. Então, isso daqui, ó, esse é o plano de corte, tá? Que a gente, na vista de planta, é representado desse jeito aqui, tá? Ó, aqui temos um outro exemplo de peça com corte total. Então, o que aconteceu aqui?
tínhamos uma peça desenhada e aqui ela sofreu o corte total, certo? O plano de corte passou bem no centro dela, então cortou esses 2 furos no centro e esse furo quadrado aqui também no centro. Então ela cortada separada, a representação dela eu vou mostrar para vocês. É essa daqui, ó. Como eu mostrei para vocês, aqui tá o símbolo da linha de Ashura, ó, que mostra pra gente que essa peça foi cortada exatamente nesses pontos aqui, ó. Então todos esses pontos é aonde o plano de corte passou. Como ele não passou aqui no furo, devido a não ter contato, por quê? Porque aqui, ó, tá em branco, né? Como tem o furo, tá em branco. Então aonde passou o plano? Onde tinha material. E é onde a gente coloca o símbolo da nossa Ashura aqui, tá? Que é essas listras inclinadas aqui normalmente em 45 graus, beleza? O plano de corte de uma peça, tá? A teoria dele seria basicamente isso daí. Outro tipo de corte que temos é o corte parcial. Como que funciona o corte parcial? Então eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma peça. Essa peça aqui, ela tem aqui um furo no centro, certo? Ela tem um furo aqui. E aqui o corte parcial, a gente fez o quê? Passamos aqui, ó, passamos aqui uma linha, só num trecho da peça, ó, certo? E esse trecho a gente está representando em vista de corte. O que me indica isso? É a nossa linha de Ashura e a nossa linha de ruptura, que é o que essa linha de ruptura? Nada mais é, essa linha de ruptura aqui, ó, nada mais é que uma linha que a gente escolhe aqui, tá? Próxima à região que a gente quer tá fazendo o nosso corte parcial, a gente escolhe essa linha e o que a gente quer cortar, a gente coloca o símbolo e a gente representa de forma correta. Então reparem que desse lado aqui a gente está representando com linhas tracejadas, certo? Já desse lado aqui a gente está representando com linha de contorno. Por quê? Como aqui foi cortado, aqui a representação correta é as linhas de contorno, tá? Toda preenchida certinho. No caso da parte de baixo, a gente não está enxergando, é como se fosse linhas invisíveis isso daqui, tá? Então esse ponto a gente não enxerga. Se a gente fosse olhar essa peça mais ou menos à vista de planta dela, ela seria uma peça mais ou menos assim. A gente teria esse diâmetro menor, certo? E teríamos esse diâmetro maior. E ainda teríamos essa parte do rebaixo aqui assim. Aqui eu não vou conseguir fazer algo legal, mas ficaria mais ou menos algo assim. Aqui eu não consigo centralizar esses círculos, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Então, esse seria mais um modelo de corte, que é o corte parcial, beleza? Pessoal, outra matéria importante dentro do desenho mecânico é a parte de cotagem, tá? Então, o que a gente já falou? Falamos sobre vistas, tá? Falei sobre cortes, agora eu vou mostrar para vocês a parte de cotas, tá? Então, como é formada a cota e o que é cota, como que ela é composta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma peça que está cotada. Então, o que é cota? Cota é o conjunto que mostra para mim a medida da peça. Então, por exemplo aqui, a cota é a composição de tudo isso. A gente tem aqui, ó, a linha de cota, a gente tem a linha lateral da cota e temos o número. O número indica a medida da peça, tá? E o conjunto todo chamamos de cota, beleza? Então, basicamente é isso, é bem simples de entender uma cota. A gente tem aqui as suas medidas, tá? Então, reparem que elas são medidas de forma organizada, não tem aqui cruzamento de cota, não pode haver, por exemplo, aqui, vamos supor, eu tenho que cotar essa peça aqui, ó. Vamos supor que eu cotasse o 9 para cá, assim, ó. Não posso fazer isso, tá? Cota com linha de cota cortando linha de cota, isso não pode existir, tá? Então, no caso, tem que ser de forma organizada. Então, o que seria isso? Ó? Reparem que aqui, ó, tá certinho aqui para baixo, essa daqui tá partindo daqui para cima, ela não tá assim, por exemplo, ó, ela assim estaria errado. Vamos supor que a cota tivesse nesse sentido aqui assim, ó, estaria errado, tá? Porque estaria dando cruzamento aqui de cota, então isso tá errado. Então basicamente é isso, a cota é composta por esses elementos, aonde o número é o principal que olhamos, o número e o posicionamento dela, né? Lembrando que sempre quando você tem uma cota, você precisa deixar um espaço até a peça, tá? A linha de cota ela é mais fina que a linha de contorno, então reparem que tem diferença na espessura da linha, e isso também é outro ponto importante aí pra gente estar acompanhando, legal? Outro exemplo legal aqui de cota. Então, ó, temos mais uma peça aqui. E aqui a gente consegue já ler e interpretar esse desenho. Bora lá? Então, o que a gente consegue enxergar? Isso daqui é uma vista de planta. Isso daqui é uma vista de elevação. Isso aqui é uma vista de lateral esquerda. Por que esquerda? Porque a gente está olhando daqui. Daqui para cá. Então, o lado esquerdo é esse. A vista de elevação, a vista de planta, a gente fez o quê? Aqui para fazer elevação, olhando daqui para lá. Ó. Então, reparem que essa linha tracejada aqui, ó,
é a representação do furo, certo? Do quadrado aqui, ó. É a representação do furo quadrado, tá? Então, aqui temos também parte de cota, como no exemplo anterior, ó, certinho, não tem nada passando sobreposto, tá? Importante, aqui, ó, vocês reparem que ela tá cruzando com a linha de contorno, isso pode, isso não é errado, tá, pessoal? Não pode cruzar linha de cota com linha de cota, como eu dei o exemplo anteriormente, beleza? Então, nesse caso aqui, é aceitável, normal, tá? Você pode cotar uma peça, principalmente quando é um furo na parte de dentro da peça, beleza? Então, a parte de cota é isso aí, e vamos dar sequência. Quarto ponto muito importante, então eu ensinei para vocês as vistas, os cortes, a parte de cotas, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza as escalas para estar desenhando, beleza? Vamos lá. Então, aqui na tela eu deixei uma pequena tabelinha, aqui é onde a gente explica como que funciona as escalas. Então, o desenho, por exemplo, a escala natural é 1 para 1. Então, a medida do desenho é 1, a peça é 1. Exemplo. Vamos lá, eu tenho um quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui, ele tem aqui, ó, 50 milímetros, certo? Por 50 milímetros, beleza? Então, o que acontece? Se eu desenhei na folha 50 milímetros por 50 milímetros, a gente tem aqui o primeiro caso, a gente tem a escala natural. Tanto o desenho como a peça foi desenhada escala 1 para 1, porque eu peguei a medida real e coloquei na folha a medida real, tá? Exemplo 1. Escala de ampliação, quando a gente faz o quê? Imagina que eu tenho aqui o quadrado, ó, aumentei o quadrado, porém, a medida permanece, ó, 50 milímetros, ó, 50 milímetros. Então, isso aqui é uma escala de ampliação, é o nosso segundo caso. Por quê? Eu estou ampliando o desenho, ó, o desenho está maior que o primeiro, ó, o desenho está maior que o primeiro é esse aqui, e em 2 vezes maior, tá? Então, no desenho, se a gente puxar uma cota aqui no desenho, essa medida aqui, ela não é 50, ela é 100. Mas para efeito de escala, ela é 50, tá? Por quê? Eu ampliei o desenho e a peça ficou com a medida original, que é 50 milímetros, tá? Esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo é o seguinte, é a escala de redução, né? Escala de redução. Então, quando o desenho, ele está desenhado pela metade do que vale a peça. Resumindo, eu tenho um quadrado aqui agora, ó, que ele tá a metade desse aqui, ó. Só que as medidas permanecem as medidas original. Então, aqui a gente tem 50 milímetros, aqui a gente tem 50 milímetros. Essa daqui é a escala de redução, onde o desenho eu fiz aqui, ó, 25 por 25, porém a cota mostra a cota real. A cota real nesse caso aqui, é 50 milímetros. Então, aqui é a escala de redução. E como que a gente representa cada escala dessa? No primeiro caso, 1 para 1. No segundo caso, 2 para 1. No terceiro caso, 1 para 2. Certo? Então, essa é a aula que eu queria dar para vocês sobre escala. E eu dei para vocês uma grande base para a gente introduzir agora a parte de leitura e interpretação, beleza? Aqui eu passei para vocês a base do desenho mecânico. Em cima dessa base, a gente vai ler os nossos primeiros desenhos juntos aqui agora, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos entrar na terceira parte da nossa aula, onde eu vou mostrar para vocês como a gente lê e interpreta um desenho mecânico, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês alguns desenhos que eu trabalho e vou explicar em cima desses desenhos como a gente encontra as suas vistas, detalhes e o que significa todas as simbologias do desenho mecânico. Vamos lá? Então, aqui, vocês podem observar aqui na tela o nosso desenho. A gente tem um desenho aqui de uma peça que a gente chama de sapata, tá? E ela é uma peça que vai... Nesse caso aqui, ela vai num duto, essa região dela aqui, ó, ela vai num duto e ela vai usar como apoio, tá? Vai ser para sustentação. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto que a gente identifica aqui são as vistas, certo? Então, a gente pode observar aqui, ó, que nós temos essa vista aqui, ó, vista de planta, que ele chama, ó, vista de planta. Se a gente olhar aqui, ele deu o nome para ela aqui, ó, vista de planta, tá? Então, essa é a planta. Aí a gente tem aqui, ele rebateu a vista de elevação, tá? E o que temos mais aqui de vista? Temos alguns detalhes. Então, temos corte, vista de corte aqui, AA. Temos aqui, ó, o corte DD. Temos também o detalhe B, né? Detalhe B.
o corte CC e ao nosso lado direito temos aqui o desenho isométrico, tá? E esse é o primeiro ponto, a primeira fase, identificamos as vistas. Então entendemos que essa é a vista de planta, ele rebateu aqui e chegou na vista de elevação, certo? E ele fez um corte, então quem é o corte AA? O corte AA tá aqui, ó, temos um A aqui, o outro A aqui, ó. Então o que ele fez? Ele tá cortando essa peça nesse sentido aqui, ó, pra cá, ó. Ele cortou a peça nesse sentido, ó, pra cá. Então, o corte A representa isso, que ele está cortando essa peça daqui para cá. E qual que é o resultado disso? O resultado é aqui. E o que podemos identificar como corte? Essa região achurada, ó. Então temos uma região achurada. Aqui, ó, também temos achurada aqui dentro, ó, que é a espessura da peça. Temos aqui a parte de baixo da base também achurada. E reparem que nesse caso aqui a gente tem uma achura nesse sentido e a superior está no outro sentido oposto. E isso acontece quando temos mais de uma peça cortada juntas. Então, quando temos duas peças que uma vai sobre a outra e as duas estão cortadas, a gente faz essa diferenciação. Então, temos essa achura nesse sentido e essa daqui no sentido oposto. Tá? Temos também aqui a representação essa também está achurada, tá? Então isso é o que conseguimos identificar nessa peça. E o que ela nos indica de medidas? De medidas ela dá aqui o comprimento, dá também a altura, né? Dá a altura dessa ponta e dessa ponta, certo? E temos aqui a indicação de furo. Então, o que ele indica aqui? Que a 12 milímetros, tá? Aqui a gente está trabalhando com milímetros. A 12 milímetros aqui da parte de baixo dela, a gente vai ter um furo diâmetro de 6, que é para a saída de gás da peça, tá? Então, esses são os primeiros pontos que a gente observou aqui nessa peça. Aí vamos para mais um detalhe. Então, vamos identificar aqui, ó, o detalhe, o corte D, né? Vamos procurar ele. Então, o que acontece? A gente tem que procurar esse corte D. Esse corte D, ele tá aqui, ó. Então, ele fez um corte daqui, ó. Em qual sentido? O sentido que ele utilizou é daqui para lá, ó, certo? Então ele fez esse corte aqui e ele está representando, nesse corte, ele representa o furo diâmetro de 8, certo? Ele identifica aqui também o parafuso que vai ser utilizado aqui, certo? E como é posicionado. Junto disso tem as posições aqui, ó. Então ele tem a posição 5, a posição 2 e a posição 15, que é o parafuso. Então ele identifica cada um. E o que é essas posições? É a lista de material. Então, por exemplo, posição 2. Vamos olhar na lista de material quem é a posição 2. Então, posição 2, ele chama aqui, ó, posição 2. Como que a gente lê essa lista? A gente tem aqui, ó, o item, que seria a posição. Temos a quantidade, temos a descrição, a dimensão, o material e o peso. Em alguns casos tem mais uma aqui de observação quando tem algum ponto a ser mostrado. Então, posição 2, a gente tem aqui, ó, ele chama o item 2, ele chama uma peça, ó, ele chama chapa, espessura de 5 milímetros, ele dá as dimensões dela, 180 por 310, e ele dá o material, ele chama aqui nylon. Nesse caso ele deixou o peso em branco, tá? Deixou 0 kg, certo? Então, esse seria a posição 2, certo? Continuando, vamos ver aqui mais um detalhe. Vamos aqui para o detalhe B. Então, o que temos que nos atentar? As posições das vistas, certo? As simbologias que tem no desenho. Nesse caso aqui temos simbologia de solda também, ó. Aqui nesse detalhe B que a gente vai analisar agora, tudo isso daqui é o detalhe B, ó. E o que a gente vai analisar agora aqui, ó? Temos uma simbologia de solda aqui, ó, que significa que essa solda ela vai ser soldada em toda a circunferência da peça. Esse símbolo aqui indica isso. E ela vai ser uma solda a 45 graus com uma perna de 5 milímetros, que é a altura que ele dá aqui, ó, que ele indica aqui também. Tá? Então, assim a gente interpreta a simbologia. E outra coisa que tem aqui que a gente não comentou é a escala. Reparem que ele coloca aqui uma escala de 1 para 2,5. O que ele está querendo dizer isso? Que o desenho foi desenhado numa escala de ampliação. Lembra do trecho de ampliação que a gente comentou? Então, esse desenho ele foi desenhado 2,5 vezes maior que o tamanho original. Se a gente tivesse como pegar essa medida daqui a aqui, ó, a gente ia ver que ela está 2,5 vezes o tamanho original, tá?
Então, isso seria os pontos que a gente tem que observar. O desenho técnico, pessoal, ele não é difícil, mas temos que observar bem essa parte de vista, essa parte de corte, essa parte de posição, é importante a gente estar atento e sempre olhando a lista de material. Por exemplo, o que ele chama aqui, ó, vamos pegar mais um exemplo. Posição 3. Posição 3. O que é a posição 3? Só com esse desenho é possível identificar? Bom, vamos olhar o que ele chama na posição 3. Então vamos lá, ó. Posição 3. Ele chama aqui, ó, uma chapa. Ele fala aqui espessura de 2 e diâmetro externo de 48. Então já entendo aqui que é um disco, tá? Isso é um disco. Ele dá o material aqui também, que é o inox 304, certo? Então esses são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que temos aqui é notas, tá? A maioria dos desenhos tem notas. E o que as notas dizem? Algumas recomendações. Então nesse caso aqui, ó, ele fala aqui, ó, todas as dimensões são em milímetros, exceto indicação contrária. Todas as simbologias de solda estão conforme a AWS 2.4. Quantidade na lista de material é para uma peça. O acabamento, ele fala que o tipo que é decapado, passivado, e ele dá o peso total da peça. Então, sempre que a gente vai ler um desenho, é necessário que a gente preste atenção e veja por completo tudo, lista de material, nota quando tem, todas as vistas, os cortes, os detalhes, as simbologias e assim por diante, certo? Então, o que mais a gente consegue identificar? Vamos olhar para essa vista aqui, ó. Nessa vista de planta, o que podemos observar? Podemos observar o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, linha de contorno, né, que eu já ensinei para vocês. Temos aqui, ó, linha tracejada, certo? Temos aqui, ó, linha de centro, isso daqui é uma linha de centro, tá? Essa linha tracejada aqui, ela representa, se a gente olhar na vista aqui, essa linha aqui, ó, no corte, ela representa esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Imagina que ela tá nessa direção aqui, ó, aqui, ó. Aí olhando de cima, que é a vista de planta, ela dá aqui. Então, ele mostra a linha tracejada aqui no furo também, ó, tá vendo? Tudo isso a gente está interpretando o desenho. Quantidade de furo, posição, medidas entre furos, medida de chanfro. Nesse caso aqui, ó, ele representa a medida de chanfro. O que é essa medida de chanfro? 10 por 45. Isso ele quer dizer o seguinte, que essa medida aqui, ó, daqui até aqui, ela tem 10. E aqui até aqui, ela também tem 10. Então, ele pode simplificar colocando 10 por 45. 10 é a medida, 45 é o ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ó, que ele tá posicionando aqui, ó, esse ângulo aqui de 45 graus. Beleza? Então, esse é um primeiro desenho que eu queria mostrar para vocês. A gente conseguiu mostrar para vocês aqui, ó, as vistas de planta, alguns detalhes, e a gente vai para o próximo desenho. Vamos. Pessoal, vamos agora para o nosso segundo desenho. Ele é um desenho de equipamento completo, tá? Ele é um projeto completo. E nesse projeto eu vou mostrar para vocês que temos, não é apenas um desenho, é um conjunto de desenhos do equipamento, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui agora. Então, aqui o que vocês podem ver é o desenho dimensional, tá? Vou mostrar para vocês os desenhos. Então, esse seria o dimensional. Esse aqui seria o de fabricação, com todo o detalhamento do projeto. Esse daqui é de uma plataforma que vai em cima do equipamento, com guarda-corpo, tudo certinho. Aqui a escada que foi projetada junto também no equipamento. E aqui um detalhe da boca de visita do equipamento. Então, reparem que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 desenhos para compor esse projeto aqui. Inclusive, esse projeto foi desenhado por mim, eu que desenhei esse projeto aqui, ó. Inclusive, é um projeto desenhado por mim em 2020, no ano da pandemia. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem o dimensional do equipamento. Então, aqui a gente tem, ó, um tanque, tá? É um equipamento, diâmetro de 3.200, certo? Esse diâmetro aqui, esse tanque aqui tem diâmetro interno de 3.200. A espessura dele é 3/8. Essa é uma vista de elevação, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma vista de elevação da nossa peça. Aqui tem o dimensional principal, que mostra as medidas dos bocais. Aqui a gente identifica cada bocal, então, por letra. Então, ó, R, quem é R? A gente vem aqui na lista de material aqui, ó. Se a gente procurar R, ó, R, tá vendo? A gente tem aqui que é um bocal de 6 polegadas, ó. Aqui a descrição, ó, bocal, diâmetro nominal, a espessura, a descrição, a classificação, o serviço e observação. Então, o que a gente identifica aqui, ó, é um bocal de 6 polegadas, a espessura é 6 milímetros, a gente tem um padrão de flange SORF aqui, de 150 libras, e a função desse bocal é saída de fibra, tá? E é pela norma ANSI B16.5, certo? Então, esse seria
esse bocal aqui R. E aí a gente interpreta tudo dessa forma. Então a gente olha o Q, olha o V e assim por diante. Temos aqui as medidas inferiores da sapata, então espessura de meia, a largura dela é 450, certo? O tubo da perna é um tubo de 8 polegadas que é 10, tá? Então tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou lendo o desenho, isso é ler o desenho, tá? Primeiro você observa, vê todas as medidas, ó, ele mostra uma medida importante aqui, ó, referência do fundo do bocal ao chão, tá? E aí você vai olhando, observando, vendo as medidas que tem, certo? Esse primeiro desenho a gente tem uma composição de lista de material mais avançada e mais detalhada. Então vamos voltar para cá. Então essa lista de material ela já é completa, ó. Então a gente já tem uma primeira parte aqui, onde a gente fala sobre os dados técnicos do equipamento. Então temos o código do projeto, o código que foi feito esse projeto, temos o modelo dele, o tipo, aí entra a parte de pressões do projeto, aqui ó, pressões e temperatura do projeto, temos aqui o peso e o volume dele, e aqui alguns outros pontos, se a radiografia nesse caso teve eficiência de solda, alívio de tensões, isolamento, revestimento, e aqui você vai observando, tudo isso você aprende, todas essas informações a gente cria e monta essa tabela aqui, ó. Então aqui ó, a observação, o fluido que vai ter nesse equipamento e assim por diante. Aqui, o segundo bloco aqui, a gente tem materiais. Então a gente indica os materiais. Então a gente indica aqui, ó, que corpo vai ser 316. A gente indica que o fundo é 316, então o teto é 316. Nesse caso aqui é tudo 316, ó. Luva não tem, reforço é 304, somente reforço, parafuso e guarnições, tá? E esse outro campo aqui é as conexões que vai no equipamento, que eu já comentei com vocês aqui. Então, o que é essas conexões? Vamos lá. Essas conexões é os bocais de entrada, saída do fluxo do equipamento. Então, por exemplo, esse equipamento foi um equipamento que teve muito bocal, tá? Eu não tinha mostrado ainda para vocês a vista de planta dele. Então, a gente tem aqui, ó, vou puxar aqui um pouquinho. A gente tem aqui, ó, a vista de elevação do projeto. Aqui a gente tem a vista de planta, certo? Na vista de planta a gente tem todas as orientações, aonde vai os bocais, que medida, qual que é o raio que ele vai estar localizado, o ângulo de posição dele. Então, por exemplo, como que a gente lê isso aqui? Vamos lá, vamos vir aqui ó, no primeiro, ó, A. A gente vai procurar o A. Quem é o A? O A é um bocal que tem 3 polegadas, ele tem espessura schedule 40, nominal, tá? Ele é um flange SORF, ele é da classe 150 e o serviço dele é chave de nível. Então, A, onde está o A? Então, a gente vai procurar esse bocal. O primeiro lugar que a gente procura é vista de planta, a gente já localiza ele aqui. Bom, o bocal A está aqui, ó, 150 graus, então esse é a primeira identificação dele, 150 graus. Agora, eu já sei que ele é um bocal que está 150 graus. Agora, na vista de elevação, onde ele está posicionado? Vamos procurar ele aqui. Bom, bocal A, achei, ele está aqui, ó. Então, ele é um bocal que está a 200 milímetros da linha de solda do equipamento, que é essa indicação aqui, ó. Que é essa indicação, linha de solda e linha de tangente. Então, ele está a 200 milímetros da linha de solda, na posição de 150 graus. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu li a informação e interpretei ela, que ele está a 150 graus na posição da vista de planta e na medida de 200 a partir da linha de solda. Esse é o bocal A. Vamos pegar um outro aqui, ó, de exemplo. Vamos pegar aqui o K, por exemplo. Bocal K. Vamos procurar ele. Também 3 polegadas, também escala de 40, flange SO, também a mesma coisa. Então, K. Vamos procurar ele na vista de planta. Então, o bocal K, ele está posicionado a 330 graus. Ó. Certo? Achei ele, 330 graus. Olhando ele, eu já percebo que ele é um desses dois aqui, ó. Ele é um desses dois. Então, onde eu vou olhar agora para achar ele? Tem um detalhe aqui que mostra qual que ele é. Então, vou procurar bocal K. Bocal K, encontrei, tá aqui, ó. Então, o bocal K, ele tá com o raio de 1200, esse raio onde ele está é 1200, e ele está a 330 graus. Então, o raio de 1200 é qual raio? É raio de centro, daqui até aqui, ó. Esse raio dele aqui, ó, é 1200, partindo do centro, 1200.
na posição de 330 graus. Então ele está no tampo superior, está aqui posicionado, nessa localização. E assim por diante, pessoal. Assim a gente vai lendo um item a item aqui. E quando a gente está criando isso, a gente também vai nomeando, vai posicionando, colocando as medidas, assim por diante, tudo passo a passo. Nesse caso aqui, como a aula é focada em leitura e interpretação, é assim que a gente faz na hora de estar lendo um desenho, entendendo as suas nomenclaturas. Importante, pessoal, sempre olhar tudo essa lista, tudo, 100%, tá? Não deixar passar nada, porque é algo muito importante essa questão aqui dos bocais, tá tudo certinho, certo? Outro ponto, passando conexões, a gente tem aqui um quadro de acabamentos, então aqui a gente vai falar como que vai ser o acabamento da peça, e outro quadro aqui de notas. Ó, então aqui temos duas notas. Nessas duas notas o que fala? A nota 1 fala sobre as furações dos flanges, e a nota 2 sobre o acabamento da face dos flanges, tá? Então são duas observações que temos nesse desenho. Descendo um pouquinho, então isso é o desenho dimensional. A gente tem um desenho, uma vista de elevação, uma vista de planta, certo? E uma vista de detalhe aqui do topo, da parte do topo do equipamento. E também temos um pequeno detalhe aqui do moitão, que é para içamento. Aqui encontramos aqui, ó, a escala, tá? Achamos aqui também a escala dessa peça aqui, como ela foi feita, beleza? Esse é o primeiro desenho do conjunto. A gente vai para o segundo agora. No segundo a gente tem todo o detalhamento e a lista de material da peça. Então eu tenho aqui novamente o desenho, a vista, né? Tenho novamente aqui a vista de elevação no equipamento, para eu conseguir identificar as posições. Então eu tenho a vista de planta novamente, e ao lado direito aqui eu tenho os detalhes. Então como que esse desenho foi projetado? Ó, detalhe A. Então aqui é o detalhe A. O que tem no detalhe A? Da onde veio esse detalhe A? Eu procuro no desenho. Vamos procurar aqui, ó. Onde está indicado o detalhe A. Ó, o detalhe A é uma ampliação daqui, ó. Então aqui eu tenho o bocal, ó, detalhe boca de inspeção do teto. O ó, escala 1 para 2. E aqui a gente tem o seguinte, ó, o detalhe A, ó, tá vendo aqui circulado? Esse é o detalhe A. E nele a gente tem as informações do flange, da tampa e da guarnição. Tudo isso aqui, e da forma que vai ser preenchido para solda, tá? Então esse seria o detalhe A. Então a gente tem aqui e aqui, ó, que é o detalhe A, indica aqui. Aí vamos pegar um outro detalhe aqui, um outro bocal. Aqui ele mostra como que é montado o bocal no equipamento. Então, por exemplo, ó, detalhe M, ó. Então detalhe M está falando o quê? O detalhe do bocal M. Quem é o bocal M? A gente vem aqui, ó, a gente consegue identificar, ó. O bocal M ele está aqui, então ele é um bocal do tampo, e a posição do bocal M, vamos procurar aqui, é 300 graus, ó, posição dele. Então ele é esse bocal aqui, ó. Possivelmente é esse bocal aqui, ó, o bocal M, certo? Então, como que tá o detalhe dele aqui? Tá aqui, ó, 12 polegadas, e aqui a gente tem as indicações, né? Ó, posição 51, temos posição 49, posição 50. Então, o que a gente faz? Posição 49, vamos lá na lista de material V. Posição 49. Então, ele fala aqui, ó, tubo diâmetro nominal de 12 polegadas, espessura de 6, comprimento de 555. E tem uma observação entre parênteses aqui, vai ser uma chapa calandrada. Temos a informação da quantidade do material e um campo de observação em branco aqui também, tá? Então, esse seria a gente lendo esse detalhe do bocal M. E assim foi feito todo esse projeto, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro detalhe, ó, o bocal T, por exemplo, ó. Temos simbologia aqui de solda também, ó, simbologia de solda, indicando aqui a forma que essa peça precisa ser soldada. Indicação de posição, indicação de cota. Lembrando que a cota ela é composta pela linha de cota, camada de cota e o número da cota, tá? Certo? E é isso. Aí, o que mais a gente consegue observar aqui, ó? Detalhe dos pés. Então, o que a gente fez? Da onde está vindo esse detalhe? A gente nomeou aqui, detalhe dos pés e base. A gente já sabe que é o detalhe daqui de baixo, ó. E nesse detalhe a gente coloca as informações que precisa. Então, o comprimento da chapa, a almofada, a espessura dela. Aqui já tem a indicação da posição dela também, né? Posição 7. Tem a indicação da posição 6, da posição 3, que é o tubo, e o clipe de aterramento, posição 5, e a base, que é posição 4, certo? Então, aqui, o que tem feito aqui? Temos duas vistas. A gente tem uma vista aqui, ó. Essa vista aqui é a própria vista de elevação, só que somente tirado o detalhe. E essa aqui é a vista lateral
dela. Essa daqui é a vista, essa é a vista lateral dessa vista aqui. Então, quando a gente olha para essa vista, a gente está olhando nesse sentido aqui, ó, daqui para cá no equipamento, ó, nesse sentido, ó, certo? Nesse sentido a gente está vendo essa peça aqui. Beleza? Então, esse é o segundo desenho. Então, ele é bem extenso. Esse daqui foi um projeto bem complexo que a gente fez e com muita informação. Só para ver, ó, a gente tinha 80 itens na lista de material desse equipamento. Então, aqui, agora a gente tem o terceiro desenho aqui desse projeto, desse conjunto, que é o que? É a plataforma que vai em cima do equipamento, tá? Então, aqui vocês podem observar que também tem uma vista aqui frontal. Temos aqui a vista de planta. Reparem que essa vista de planta que temos aqui, ela é localização, tá, das peças de fixação da plataforma. Então, ela é uma vista de topo. Então, ela é uma vista olhando daqui, ó. É uma vista olhando daqui. Uma vista de topo, tá? Aqui a gente tem detalhado, separado o quadro dela, da parte de cima. Temos também o quadro da viga U, que é a parte de baixo. Então, isso daqui está tudo separado. E como que eu sei o que é cada um? Pela posição, ó. Posição 1 eu sei que é a viga. Posição 4 eu sei que é o quadro de cima, tá? Então, essa daqui é a parte da viga. Eu tenho um corte aqui, ó. Corte BB. E como que a gente identifica esse corte? Então, o nome dele é BB. E aqui a gente detalha ele assim, ó. Corte BB, escala 1 para 3, tá? Posição aqui da peça 1. E assim a gente mostra o corte com o seu nome e a escala, tá? Então, aqui seria mais um desenho. Aqui a gente tem a parte da escada, onde a gente tem aqui também um outro corte, ó. Detalhe do degrau. E a gente tem aqui, ó, corte AA. Novamente tem um corte AA certinho aqui, tá? E temos também a boca de inspeção do equipamento, tá? Então, todos os desenhos, pessoal, é o mesmo princípio para você ler e interpretar. Então, qual que é a base de tudo? Entender as vistas. Que vista que eu estou enxergando ali? E todos os desenhos está escrito o nome da vista, tá? Outra coisa, ver os detalhes, observar cada detalhe e como que ele está sendo demonstrado. Outra coisa importante. Mais uma, ver a lista de material. Ver como está escrito, a posição que é, se tem alguma observação para aquele item, tá? Isso é de suma importância observar. Continuando aqui, pessoal, a gente tem também um detalhe aqui da movimentação do braço, tá? Então, aqui a movimentação desse braço, ela é formada como? Ó, ele mostra aqui um detalhe, ó, detalhe de solda. Então, é uma peça que tem um encaixe, tem uma solda aqui embaixo. E esse conjunto, essa parte aqui, ó, que tá achurada, ele é um redondo, uma barra maciça. Ele vai exatamente dentro desse tubo aqui, ó, tendo a capacidade de fazer o movimento de giro sobre essa peça aqui, ó, tá? Então, esse seria mais um detalhe da nossa peça. Beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês um outro desenho, tá? Vamos para mais um desenho. Vamos lá, pessoal. Esse é o terceiro projeto que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui é um projeto de um cabeçote, a gente chama de cabeçote, e ele é bem interessante. Porque, ó, ele tem duas vistas. Ele tem aqui, ó, uma vista superior, que a gente pode chamar de superior ou vista de planta. Ó, ele tem essa vista superior. E aí ele tem uma vista em corte. Então, ele tem aqui, ó, essa vista aqui em corte, tá? Então, ele tem essa vista em corte. Então, reparem que tá todo achurado. Ele tem, ó, são dois tampos, um sobre o outro, ó, dois tampos, de duas espessuras diferentes, tá? Então, a gente vai observando, ó. Essa é uma altura que tinha aqui da linha de solda desse equipamento, desse tampo de fora, até a face do bocal. E aqui a gente tem as identificações. Então, por exemplo, ó, vamos vir aqui, ó. G. G tá no 0 grau e é o bocal G no 0 grau. Aí, a gente olha nessa vista aqui, G está na lateral, ó. E aí a gente vê aqui o que é. Então, é um flange de 4 polegadas esquadra 40, tá? Então, aqui temos aquele padrão de lista de conexão, onde temos toda a parte de conexão desse desenho, tá? E, pessoal, é o seguinte, desenho mecânico, o desenho mecânico para ler e interpretar, ele é igual todos os desenhos mecânicos, tá? O que muda de uma área para outra é somente a forma de expressar, mas na hora de ler e interpretar é igual, você tem que reconhecer as vistas, reconhecer as simbologias que tem no desenho, tá? E os detalhes, então sempre você tem que olhar isso aqui, ó, tá? Então, por exemplo, esse daqui, você olha, tem aqui, ó, os detalhes do bocal B, ó, como que ele foi fabricado, ó. Aqui tem as dimensões, as alturas, a posição das luvas, ó, meia luva com rosca NPT,
tá? E aqui você vai identificando, ó, ele tinha 8 furos, diâmetro de 23, tá vendo? O diâmetro de centro dele era 240, e assim você vai lendo as informações do desenho. Esse daqui, ó, informação importante, ó, 1213, isso daqui é a linha de centro do equipamento, tá? A gente chama de LC. Então, esse 1213 é da linha de centro do equipamento até essa face. Por exemplo, eu tenho que colocar o G aqui, ó, é esse. É daqui, ó, daqui até o centro. Então, essa medida aqui que é aquela que ele tá me entregando lá, essa distância aqui, ó, tá? É aquilo que ele tá mostrando lá, certo? Então, pessoal, desenho mecânico é bem simples de ler e interpretar, tá? E o que tem que tomar muito cuidado é nas vistas, na lista de material, sempre olhar, verificar, ver se não tem nenhuma observação a mais, entender exatamente da onde tá as cotas, tá? Da onde tá as medidas, para você não se confundir e não fazer algo errado, tá? E basicamente é isso. Então você tem que entender as vistas, entender escala, entender a parte de cotas e entender a parte de lista de material, beleza? Então, esses são os pontos que eu queria passar para vocês. Com esses três projetos, tenho certeza que vocês vão conseguir compreender e entender de uma vez por todas como a gente começa para entender um desenho. E na próxima aula eu vou dar uma aula de criação de desenho. Então, vocês vão entender como a gente cria esse desenho. E é importante vocês também aprender a criar, porque enquanto você está criando um desenho, você vai melhorando a sua habilidade de leitura e interpretação. Então, essas três coisas, elas andam juntos: leitura, interpretação e criação. Elas andam juntas. Se você está criando, você está entendendo melhor, está lendo melhor e, consequentemente, você interpreta melhor o desenho, certo? Então é isso aí. E agora a gente entra na fase de criação do nosso desenho. Bora lá? Então vamos mostrar aqui como que criamos um desenho do zero. Pessoal, agora eu vou ensinar vocês a como a gente cria os desenhos, os projetos, tá? Como eu falei com vocês no começo da aula, eu vou usar o AutoCAD para estar fazendo. Eu vou fazer uma peça mecânica, tá? Uma peça simples, essa que vocês podem observar aqui na tela. Como a nossa aula, para não estender muito, para mim fazer um projeto muito grande, ia demorar. É uma aula demorada, ficaria demorada. Então eu vou explicar para vocês o conceito do AutoCAD e a gente vai trabalhar em cima dessa peça aqui, tá? Então primeiro aqui eu vou mostrar para vocês a interface dele. Então essa parte de cima aqui, Home, é onde a gente tem os comandos de desenho, tá? Os comandos de cota, os tipos de linha, tá? Nessa terceira é os comandos de configuração das cotas, tá? E é as duas principais que a gente usa, Home e essa de anotação aqui, tá? Então essas são as duas principais que a gente vai utilizar bastante durante essa aula, beleza? Eu vou mostrar para vocês um projeto aqui, ó, de um equipamento, ó, como que é feito, ó, tá vendo? Tela preta, aqui a gente tem as linhas e assim a gente faz o projeto, tá vendo? Ó? Esse é um projeto pronto de equipamento, é um tanque, né? É um tanque aqui, é aquele padrão que eu mostrei para vocês na parte de leitura e interpretação, tá? Então esse daqui é um tanque. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora como a gente desenha. Vamos lá então. Aqui vocês podem observar que nessa tela não tem medida, porém eu vou definir essas medidas, tá? Então, vou começar aqui com o comando de linha, vou fazer aqui, ó. Ela vai ter 200 de comprimento por 100, 200 por 100. Aí a gente vem aqui, ó, digito, tá? Tem aqui, ó, 200. Vou fazer aqui a linha de centro, então eu posiciono aqui, essa é a minha linha de centro. Tenho também uma linha de centro aqui, onde a gente vai colocar 2 diâmetros, né? Então, eu vou definir aqui, ó, primeiro diâmetro, eu vou colocar de 40, o segundo diâmetro de 60. Vou aumentar um pouquinho esse de 60, vou passar ele para 80, para ficar algo assim, ó, certo? Então, aqui fica desse jeito. Agora, aqui na frente, a gente tem aqui essa parte aqui, né, desse encaixe. Então, eu vou posicionar uma medida aqui, ó, daqui para cá, 30. Então, aqui, ó, 30. E nesse ponto de 30, vou colocar aqui, ó, raio de 15 para fazer o encaixe, ó. Então, que nem eu falei para vocês, eu estou usando essa daqui como uma referência, porém eu que estou definindo as medidas, tá? Então, aqui tá desse lado. A gente tem também aqui, ó, no centro dela, a gente tem esses furos. Então, eu vou colocar esses furos nessa linha aqui, ó. Vamos colocar 15 para cá, ó. Coloquei 15, opa. Então, posiciono aqui, ó. Coloquei 15, vou pôr mais 5, ó, 20,
Então, aqui coloco o diâmetro de 10. Achei que ficou pequeno, vou aumentar um pouco. Vou aqui, vamos ver 20. 20, certo? Então, até aí, beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo isso aqui, vou dar MI, que é Mirror, tá? Comando Mirror. Clico aqui na linha e espelho. Então, já tá feito. Do outro lado também temos os furos, ó, tá vendo? Ó? Vou considerar que essas duas, ele é do mesmo, tem a mesma distância daqui pra cá, daqui pra cá. Então, seleciona aqui, ó, tudo, MI e coloco aqui, ó, certo? Posicionei. Então, tá posicionado. O que eu vou fazer? Vou ajustar essas linhas aqui de centro. Então, primeiro eu vou selecionar ela aqui, ó, Layers, vou procurar a linha de centro e vou configurar ela, ajustar ela aqui, ó. Então, vou ajustar essa linha de centro, ó. Ajustei a primeira do MA, que é o comando Match Prop. Ele faz o que? Ele copia as configurações da linha anterior, que foi feita onde clicou anteriormente. Então, ficou desse jeito. O que eu vou fazer? Vou dar um trim aqui, vou selecionar todos os diâmetros e vou simplesmente cortar as linhas passantes agora, tá? Então, vou cortar todas, que ela é a minha linha de centro, certo? Fiz isso aqui, vou fazer a mesma coisa nas linhas principais aqui da nossa peça, certo? Ajusto aqui também, ó, ajusto aqui, ajusto aqui, ajusto essa, certo? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu fiz a vista de planta, agora eu vou fazer uma vista de corte nessa peça. Eu vou fazer uma vista de corte nesse sentido aqui, ó. Eu vou trazer essa linha um pouco mais pra cá, ó. Trazer um pouco mais pra cá. Vou trazer um pouco mais pra cá. E vou fazer um corte aqui, ó. Vou simbolizar o corte aqui, ó. Então, deixa eu fazer aqui. Vou simbolizar o corte aqui. Então, daqui pra lá eu vou fazer o corte, tá? Então, vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês que a gente usa... lembra das linhas de projeções? Lembra que eu comentei com vocês que o AutoCAD ele é bom porque você treina a criação e o entendimento do desenho técnico? Isso que eu estava querendo dizer para vocês, ó. Que nem eu fiz aqui a vista de planta, agora eu vou projetar o corte dessa peça, certo? Como que eu faço? Já tenho a vista de planta desenhada, então, ó, eu puxo linha de referência, ó. Lembra da linha de projeção lá, ó? É essa linha verde aqui, ó, que tá aparecendo aqui para mim, ó. Isso é linha de projeção, ó. Eu tô projetando esse ponto para cá, ó. Tô projetando esse ponto até aqui, ó. Clico, levo até o próximo, ó. É aqui, ó. Aí a altura da minha peça vai ser 20, eu trago para cá, ó, total e fecho. Esse é o primeiro ponto. Como que eu simbolizo a furação? Aqui eu tô cortando, mas lembra que esse trecho que eu tô cortando, que tem contato, é essa região aqui, ó, essa região e essa região. Então o que que acontece? Esses dois furos aqui eu vou demonstrar ele com linhas tracejadas. Então eu venho aqui, ó, pego uma referência, ó, daqui para lá, ó. Peguei essa, ó. Pego essa, eu venho desse lado aqui, faço a mesma coisa, ó. Essas são as minhas referências, certo? Então, essas linhas serão tracejadas na vista. Então, venho aqui, vou trocar elas para linhas tracejadas, certo? Ela tem outra cor, ó. Vou fazer uma modificação aqui para a gente poder enxergar o tracejado dela, ó. Então, aqui a gente já está enxergando o tracejado, certo? Então, fiz o primeiro trecho. Agora eu vou fazer essa sequência aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então, como que vai ficar? Ela vai ficar do seguinte formato. Aqui eu tenho a referência, aqui eu tenho referência, aqui eu também tenho referência e aqui eu também tenho referência. Então aqui eu tenho que dizer quanto que vai ser o rebaixo. Então nesse caso aqui eu vou fazer um rebaixo de 5. Então vai ficar assim, ó. Rebaixo de 5, vai ficar aqui, vai ficar aqui, aqui vai ficar assim, ó. Fazendo um rebaixo. E aqui vai ficar assim, ó. Pessoal, para ficar uma peça mais completa, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. Vou fazer uma peça com corte, com desvio. Então vai ser assim o corte dessa peça vai ficar desse jeito aqui, ó. É um corte com desvio. Então a gente tem, ele vem aqui e vai cortar desse jeito, ó. Então, trocar a linha aqui. Deixa eu mudar essa linha de corte aqui para outra cor. Então deixa eu selecionar ela, linha de corte. Vou colocar ela em uma outra cor para a gente diferenciar. Então, vou colocar ela aqui, ó, em amarelo, certo? Então, como que vai ficar a representação? Eu tenho um ponto aqui que eu tenho que representar lá também, que é esse. Aí, lá eu faço o quê, ó? Apago, apago.
Já fiz esse ponto aqui também, tá? No momento que eu faço o corte, eu tenho essa representação. E aqui, como eu fiz esse corte, aqui a gente tem uma linha cheia agora, tá? Eu fiz essa alteração para vocês entenderem também esse corte aqui, ó. Então, como que fica? Agora eu preciso preencher esses campos aqui, ó, com achura. Então, eu tenho uma opção aqui de achura. E o que é achurado? É onde tem contato com a peça, que é esse trecho aqui, esse trecho e aqui, ó. Esses dois lados. Então, aqui, ó, seleciono. Vou trocar aqui para Steel, certo? E aí tá o nosso corte da nossa peça aí, achurada. Ó, melhorei a escala pra gente visualizar melhor. Vou trocar de cor também. Vamos colocar aqui um laranja pra gente visualizar, ó, certo? Então é isso aí. Fiz a minha vista de planta, fiz a minha vista de corte, beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou cotar essa peça. Então eu vou vir aqui, ó, em anotação, linear, ó. Então, eu vou começar a cotar ela. Clico aqui, trago para cá, ó. Então, ó, 200, ó, 100. Aí, vou cotar esse furo, ficou 17,5. Esse daqui também ficou 17,5. Posso cotar esse entre furos também. Aí, eu ajusto aqui, certo? E agora, eu vou cotar os diâmetros. Então, eu tenho aqui, ó, diâmetro de 80, tem aqui, ó, diâmetro de 40, tem aqui, ó, diâmetro de 20. E eu posso colocar assim, ó, 4 vezes diâmetro de 20, que eu informo com isso que esses 4 furos têm diâmetro de 20, certo? Também coloco aqui a medida da abertura de 30 e a medida desse comprimento de 30 também. E indico esse raio aqui, ó, certo? Então, nessa vista de planta, são essas cotas que eu tenho que informar. Então, eu vou fazer o que aqui agora? Ó. Vou trocar de cor, vou colocar verde, que é a cor das cotas, certo? E agora eu coto a vista em corte. Então, vamos cotar essa vista aqui. Eu posso cotar daqui a aqui. Eu estou cotando somente o que é necessário. Como aqui eu já tenho toda a dimensão da peça, aqui eu só estou cotando as medidas de elevação da peça, tá? Que é isso. Então aqui, ó, troco para verde, tudo verde, certo? Aqui eu tenho que colocar uma linha de centro, ó, linha de centro desse furo. Então, vamos supor, uma linha de centro aqui, vou modificar e preciso colocar uma linha de centro aqui e aqui também, ó. Preciso dessa linha de centro aqui, ó, certo? Vou alterar aqui a cor dela e aí a gente tem o nosso desenho. Aí, o que tá faltando indicar aqui? Duas coisas importantes eu preciso indicar nesse desenho ainda. Vou abrir em tela inteira aqui agora para vocês visualizarem. Então eu tenho aqui duas coisas importantíssimas que eu preciso indicar nesse desenho. O que eu preciso indicar nesse desenho o seguinte: o nome desse corte. Preciso identificar esse corte. Então o que eu faço? Venho aqui, ó. Estou separando aqui. Então vou chamar ele de corte A, certo? Então ele vai ser o corte AA. Que ele vai vir daqui até aqui, corte AA. E aí eu vou escrever aqui embaixo, corte AA, certo? Essa é uma das coisas que estava faltando. Qual que é a outra coisa que eu preciso indicar nesse corte? A sua escala. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar escala 1 para 1. Então, por quê? Porque tanto a medida da peça quanto a medida que foi desenhada é a medida original. Então, esse corte está em escala 1 para 1. E eu posso identificar essa vista aqui também. Então, eu posso colocar aqui, ó, vista de planta, escala 1 para 1. Beleza? Então, aqui a gente tem esse desenho completo aí para vocês. Como foi criado, como eu detalhei ele, como eu fiz o corte, como eu coloquei a cota, a escala, como eu mudei as linhas, tá? Então, esse é um desenho completo. O que tá faltando? Eu vou pôr ele numa folha aqui. Então, eu tenho aqui uma folha, vou colocar ele nela. Ó, vou ajustar essa folha aqui, que ela tá fora de escala. Então, eu vou ajustar essa folha. É uma folha que tava numa escala bem maior. Então, aqui eu ajusto ela, ó. Certo? Ajusto ela. Deixo no tamanho do meu desenho, ó. Certo? Então, aí, ó, tá completo. Com legenda e tudo. Então aqui eu preencho a legenda, né? Então aqui eu preencho a legenda, coloco o nome de quem está desenhando, de quem projetou, de quem aprovou. A escala do desenho, nesse caso aqui é uma escala 1 para 1, é real. Aí lista de material quando tem, só escrever aqui.
aqui os dados técnicos da peça e tá pronta a nossa peça, tá? Então, assim eu finalizo a peça. Outro ponto aqui que eu vou fazer junto com vocês é gerar o PDF. Então eu venho aqui, ó, em print e seleciono aqui, ó, DWG to PDF, ó. Aqui o tamanho da folha, eu vou deixar essa, vou selecionar ela, ó, seleciono tudo, posso pré-visualizar, ó, pré-visualizei, vou plotar, vou salvar aqui e vamos visualizar ela agora, ó. Aqui tá a nossa peça desenhada em PDF, ó, tá vendo? Então aqui tá a vista de planta, direitinho, que a gente tá o nosso corte, direitinho, nossa legenda, tudo certinho. Beleza, pessoal? Então o que foi essa aula? Aqui eu ensinei para vocês todo o processo para ler, interpretar e criar o desenho mecânico. Agora eu vou explicar para vocês como que vai ser a oferta do nosso treinamento. Como todos sabem, eu disse no grupo, eu disse também no começo dessa super aula, que estamos em mês de promoção, certo? E a partir de dezembro agora, o valor dos nossos treinamentos na Drautech vão aumentar. É uma grande oferta para vocês. Vou explicar para vocês aqui. Então, vocês vão ter acesso o curso de desenho mecânico meu, treinamento número 1. Vocês vão ter acesso ao curso de desenho técnico mecânico meu 2, que é o de 60 horas. Esse daqui tem 10 horas. Vocês vão ter acesso ao meu curso de AutoCAD, que é de 60 horas e ele é completamente detalhado. Isso que vocês viram aqui é uma prévia do que a gente tem dentro do curso. O curso é muito mais avançado, tem muito mais exercício, porque a gente tem muito mais tempo para trabalhar isso, tá? Então, vocês vão ter acesso ao curso de desenho mecânico 1, com carga horária de 10 horas, ao curso de desenho mecânico 2, que é o avançado nosso, que é bastante elogiado, e vocês vão ter acesso ao curso de AutoCAD de 60 horas. Então, vocês vão ter acesso a 3 cursos meu, 3 treinamentos meu, que está disponibilizado à venda nesse momento. Só que a gente vai fazer uma oferta completamente especial, por conta de você ter acompanhado essa aula até aqui, ter participado do nosso grupo, ter aguardado e ter esperado. Então é o seguinte, aqui, o nosso curso, tudo isso aqui, se você for esperar para comprar outra hora, você pagaria R$ 299 no primeiro, 299 no segundo, e ainda esse daqui de 10 horas você pagaria R$ 89,90 nos preços atuais, tá? Então aqui daria R$ 690, certo? Só que é o seguinte, como é a última turma do ano, isso daqui a gente vai dar um super desconto. Você vai conseguir comprar esses 3 cursos por apenas R$ 299,90. Então, com o preço de um aqui, você vai conseguir comprar no link que a gente vai disponibilizar somente aqui no grupo, tá? Somente no grupo está acontecendo essa oferta, R$ 299,90. Você vai ter acesso, mais uma vez, a 3 cursos completos, 3 treinamentos meus completos. E o que você vai ter nesses treinamentos? Então, o que você tem ainda além disso? Você vai ter acesso vitalício. Então, você vai poder assistir quando e onde quiser. Você vai ter 7 dias de garantia. Como que é essa garantia? Você vai comprar aqui, vai fazer sua inscrição. Assim que eu mandar liberar o link lá no grupo, vocês vão fazer sua inscrição. E vai ter 7 dias de garantia. Comprou o curso, vai ter acesso aos 3 cursos. Você vai ver lá. Se não gostar, que não acontece, é raro isso acontecer, não acontece, você vai solicitar o seu reembolso diretamente comigo ou na própria plataforma, e isso tudo é automático, tá? Não se preocupa, dentro de 7 dias você está garantido. O curso, todos os treinamentos têm certificado. Então, lembrando, 2024 está chegando, a gente precisa se qualificar. Temos aí uma perspectiva para ser um ano muito produtivo, um ano que vai ter muita demanda no mercado, é a previsão nossa. E todos nós precisamos nos capacitar. Então, seja você já experiente, não tem a capacitação, a certificação no papel é necessário ter. Seja você está começando, vai precisar. Seja você qual área for, como eu expliquei para vocês, ou fabril, ou parte de escritório, ou parte de projeto, você vai precisar aprender desenho mecânico em 2024. E eu estou antecipando uma oferta extraordinária para você agora, tá? Então, é isso. De
R$690, são mais de 50%. Você vai ter acesso aos 3 cursos por R$299. E ainda mais, você pode pagar em até 12 vezes. Em até 12 vezes de R$29,70 por mês, tá? No cartão de crédito. Ou você pode fazer diretamente no Pix e já ter acesso aos 3 treinamentos de uma vez só. Então, aqui, ó, são 130 horas de conteúdo, de treinamento, tá? Com apostila, com exercício, com o meu suporte. Outro ponto, suporte individual pelo WhatsApp. Então, você vai ter dúvida, vai entrar em contato direto comigo, é eu que respondo, é eu que tiro as dúvidas, é eu que explico, tá? Então, você tem qualquer dúvida em qualquer um dos cursos, vai mandar uma mensagem para mim no individual, eu vou te responder. A gente tem grupo de alunos, nós temos grupo de alunos que também serve para tirar dúvida, para fazer network, para bater papo, para conversar e para a gente estar mais unido também, tá? E ainda a gente tem uma comunidade no Facebook, onde estamos construindo um network, onde a gente pode divulgar vagas de emprego, podemos divulgar serviços, oferecer serviços, prestação de serviços e assim por diante, tá? Então, você vai ter acesso a tudo isso que eu falei para você, aos 3 cursos, com essas condições, acesso vitalício, 7 dias de garantia, todos os treinamentos com certificado, suporte individual, grupo de alunos e comunidade no Facebook, por apenas R$ 299,90. E a partir do próximo mês agora, essa promoção vai até domingo, e a partir do próximo mês a gente vai estar com o valor de R$ 890 os 3 cursos, tá? Então, é isso. O valor do curso é exatamente esse. Pelo conteúdo que vocês vão encontrar dentro da nossa plataforma, está super barato, tá? Então é o seguinte, agora, encerrando a aula, eu vou liberar o link lá no grupo de WhatsApp das inscrições. Então agora corre lá no grupo, eu vou liberar o link de inscrição lá e não perca tempo, tá? Clica lá, faz a sua inscrição, garante esse preço promocional que nós nunca fez antes e ano que vem você já vai estar capacitado e qualificado para ter um ano de sucesso e com uma capacitação já em mãos. É isso aí. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da minha companhia, da minha aula. Peço que vocês deixem aqui abaixo um comentário. Comenta alguma coisa sobre essa aula aqui, o que você achou, se você gostou. Deixa aqui os seus comentários que a gente vai agradecer e a gente vai responder cada um também. É isso aí. Um grande abraço, um bom final de semana a todos e até mais.